que eu apertei o botão errado, desculpa, Cláudio. O STF que julga neste fim de tarde o caso Daniel Silveira, a sessão está por lá, está rolando por lá. Daqui a pouquinho o João Pedro Melo vem aqui com informações para você, ouvinte, no Bastidores do Poder. Mas a gente de novo com foco na justiça, né, Cláudio? Vamos começar pelo segundo caso, que é o caso do dia, né, que é o início do julgamento do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal Federal, por supostamente haver ameaçado, ofendido ministros, etc. e tal. Eu sempre, quando esse julgamento começava, eu me lembrava da frase célebre do nosso queridíssimo Milton Neves, quando ele diz assim, quando ele se refere a um jogo, ou quando ele está dando um palpite sobre o resultado de um jogo que vai ocorrer, ele diz, isso aí não precisa nem ter, né? Não precisa nem ter, vai ser 0-0, vai ser 1-0, aí ele faz lá o seu palpite e tal. Mas essa frase é muito característica do nosso Milton, do nosso Milton. Agora, ela poderia ser muito bem utilizada hoje nesse julgamento do Daniel Silveira. Não precisa nem ter, ele já está condenado, né? Já está condenado por várias razões, mas principalmente porque o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, não faz muito tempo, o ministro Luiz Fux, usou uma frase, foi lembrada hoje pelo Dr. Paulo, mais cedo, no Bastidores do Poder, quando ele lembrou essa frase infeliz do presidente do Supremo, mas reveladora do que preside, do que é priorizado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux disse naquela ocasião, no ano passado, mexeu com mexeu com todos. É uma coisa meio uma frase de adolescente ali que passa assim que passa um limite assim, desafiando a gangue adversária ou o grupo adversário, etc. Mexeu com todos, que foi uma decisão, uma afirmação corporativista, né, claramente corporativista do ministro Luiz Fux, ainda que ele tenha se referido ao presidente da República, etc, etc. Mas é o que tem presidido o comportamento do atual Supremo Tribunal Federal, de uma das composições mais pobres, né, do ponto de vista da qualidade dos seus integrantes em toda a história. Então, assim, a gente assistiu no início do julgamento o presidente do Supremo já admoestando a defesa, porque o advogado disse que, olha, eu não tomei a vacina e também nem acho que eu seja obrigado a apresentar passaporte vacinal, citando lá os artigos da Constituição sobre os direitos e garantias dos cidadãos, etc. e tal. Mas ele acabou concordando em fazer o teste, testou negativo e por isso foi autorizado a entrar para fazer a sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o Luiz Fux já começa mandando fazer uma averiguação sobre a conduta ética do advogado de defesa. Quer dizer, um negócio assim, o advogado já foi multado sob a acusação de haver apresentado muitos recursos. Aí o Alexandre de Moraes meteu-lhe uma multa, né? Uma multa bastante elevada sob a acusação de que ele, enfim, agiu para protelar o julgamento e coisas dessa natureza. O ordenamento jurídico brasileiro, aliás, infelizmente, concede aos acusados, de uma maneira geral, o exercício do direito de recurso que é quase inesgotável, é quase imparável. A gente conhece, houve casos do ex-senador, por exemplo, Luiz Estevão, né? Ele levou uns 10, 12 anos recorrendo seguidamente das acusações, das condenações, etc. e tal, até que o ministro Dias Toffoli, na ocasião, resolveu ignorar tudo e mandar prender. Mas isso é próprio do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, de qualquer maneira, a defesa, que aliás está fazendo, ainda não acabou, está fazendo uma boa defesa o advogado do deputado Daniel Silveira, mas é inútil, porque já está tudo decidido, né? O julgamento começou com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, é promotor, é policial, né? É o xerife, é o delegado, enfim, é tudo no processo, e também o relator. Ele fez lá uma leitura do relatório, que não era nem necessário fazer, né? Também pelas mesmas razões, não precisa nem ler, né? Não precisa nem ler.
Depois foi para a vice-procuradora-geral da República, Lindora, que também fez lá uma leitura do seu parecer, pedindo ao final a condenação do réu, como é próprio do Ministério Público mesmo, pedir condenação de réus. E depois, então, começou a defesa de Daniel Silveira, que ainda não acabou, mas é uma defesa que é interessante. Ele apontou essa incongruência, né, de não existir na legislação brasileira essa figura do magistrado que é vítima, que é denunciador, que é também aquele que instrui os inquéritos, é quem interroga, é quem denuncia, é quem manda prender, é quem manda soltar, é quem manda botar a tornozeleira eletrônica, quem impõe censura, enfim, isso não existe, né? Mas estamos assistindo essa cena e todo mundo assim meio adorando isso, porque se trata o réu de um bolsonarista. Se é bolsonarista, o réu é ele que se exploda, né? É mais ou menos essa a posição geral. Ele deve ser condenado, sim. Eu acho que ele começou o julgamento já condenado, apesar da boa defesa lá do advogado Paulo, acho que Paulo Lima, o nome dele. É uma defesa boa, assim. Ele não em nada lembra a figura, né, desnorteada, que sugerem não apenas a multa que lhe foi aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes, como a demoestação do ministro Luiz Fux no início do julgamento. É uma figura que parece muito sensata, com uma argumentação bastante lógica e firme, baseada sempre na lei, e muito educado, embora duro assim às vezes, mas sempre muito educado nas suas considerações. Ele está fazendo lá o trabalho dele, mas no íntimo ele certamente sabe que não adianta coisíssima nenhuma, o seu cliente será condenado. Ainda não se sabe se algum ministro vai pedir vistas. É possível que um ministro, qualquer um, pode fazer isso, mas a expectativa é que tanto o ministro Nunes Marques quanto o ministro André Mendonça possam fazer isso. O ministro Nunes Marques, e faltou contar esse detalhe, depois da fala do relator, ele é o ministro revisor, né, o Nunes Marques. Todo o julgamento tem o ministro relator e o ministro revisor. E o ministro revisor, ele na condição de ministro revisor, afirmou que não tinha nada a alterar ou a observar em relação ao documento apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso pode sinalizar também uma medida já ali uma atitude já incorporada ao corporativismo, né, do Supremo Tribunal Federal, inclusive dos ministros nomeados pelo presidente da República. Mas isso ainda é uma incógnita, ninguém sabe. Aliás, qualquer ministro pode pedir, portanto, qualquer um, além desses dois, podem surpreender pedindo vista do processo. Cláudio, e no caso do José Dirceu, houve uma redução da pena pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a confirmação de uma condenação dele ainda no âmbito da Lava Jato, né? Exatamente. Olha, essa condenação do Zé Dirceu foi ontem durante o dia, à noite, né? E é uma condenação, é uma confirmação de condenação, né? A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação a 27 anos de cadeia pelos crimes de corrupção, né, e lavagem de dinheiro. Aliás, não só de José Dirceu, como também outros ladrões que participaram do governo de Lula lá no início dos anos 2000. Né? Ele é acusado, José Dirceu, foi condenado por receber 15 milhões de reais de propina, de suborno, para favorecer interesses de empresas junto à Petrobras, incluindo a construtora Engevix, que é uma construtora importante neste país. E é uma das estrelas, digamos assim, das empresas corruptoras que foram condenadas na Lava Jato. Então, essa condenação é uma condenação, inclusive, que ocorre no dia seguinte a uma outra decisão da Justiça brasileira, esta completamente espantosa, né, do ministro Luiz Fachin, que simplesmente beneficia aquele empresário que é considerado o maior corruptor da história do Brasil, que é o empresário Marcelo Odebrecht. O ministro Fachin não apenas reduziu a pena dele em um dos processos, como determinou o desbloqueio de uma conta lá, uma das contas dele bloqueada no valor de 50 milhões de reais.
a gente assiste e é isso, né? Enquanto na quinta turma do STJ tem lá os ministros, os juízes sendo rigorosos com os ladrões do Brasil, no Supremo Tribunal Federal não. O que a gente tem assistido são decisões, atitudes que favorecem inclusive o retorno desses ladrões à atividade política, como a gente está vendo aí na lista de candidatos a vários cargos nas eleições de presidente a deputado. O que tem de ladrão é uma coisa impressionante. Mas a decisão do STJ, que confirmou a condenação de José Dirceu, né, as provas eram abundantes, né, e mostra apenas, né, que ainda há juízes neste país, viu, Cris? Que é uma história muito interessante que eu vou contar rapidamente. Essa expressão, ainda há juízes neste país ou neste lugar, é uma expressão muito, muito utilizada, muito reproduzida nos meios jurídicos, e ela tem origem lá em meados dos anos 1700, 1745, 1746, é mais ou menos de quando data essa história. E a história é mais ou menos o seguinte: na época, isso aconteceu na Prússia, coisa que não existe mais, né? A Prússia é ali meio Áustria, né? Áustria, Alemanha, ficava naquela região ali. E o imperador da Prússia, Ferdinando II, ele manda chamar um moleiro, que era um produtor rural vizinho ao seu palácio, ao seu castelo de verão, e disse para ele abdicar do moinho dele, né? Era um sujeito que precisava do moinho para a sua produção, né? Para continuar produzindo. E aquele produtor, o moleiro, não se impressionou com a pressão ali do imperador. Disse que não ia abdicar, que não poderia abdicar de modo algum do seu moinho. E aí o imperador deu uma insinuada de que ia usar os seus poderes imperiais para tomar o moinho do cidadão. E o cidadão então fez a célebre resposta, que é a reiteração da confiança dele na justiça, quando ele disse: ainda há juízes em Berlim. Ele, portanto, ameaçando o imperador de recorrer da sua decisão, e por isso ele confiava na justiça e tal. É basicamente isso, e essa frase foi muito, muito lembrada nessa decisão necessária do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a condenação de José Dirceu e outros ladrões fisgados pela Lava Jato.